Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao Jus Resumos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os princípios fundamentais do processo civil. Neste bloco, abordaremos dois princípios cruciais, o princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional e o princípio da autocomposição. 1.3 Princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 3º, uma norma fundamental e não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Este artigo é um reflexo direto de uma garantia constitucional vital e a de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada da apreciação do Poder Judiciário. Como destaca o professor Nelson Neri, embora o principal destinatário dessa norma seja o legislador, o comando constitucional alcança a todos. Isso significa que ninguém pode impedir o jurisdicionado de buscar o judiciário para apresentar uma pretensão. Seja para postular tutela preventiva ou reparatória, todos têm acesso à justiça, e isso abrange não apenas direitos individuais, mas também os direitos difusos e coletivos. É importante ressaltar que o princípio da inafastabilidade não é apenas uma garantia formal. Ele possui um caráter substancial, assegurando que a situação litigiosa seja de fato solucionada e que o direito seja efetivado em um prazo razoável. Devem ser garantidos mecanismos eficazes para essa efetivação. Daniel Amorim complementa essa visão, afirmando que nosso sistema processual se baseia em 4 pilares para concretizar a promessa constitucional do artigo 3º do CPC. Amplo acesso ao processo, especialmente para os hipossuficientes econômicos e para os direitos transindividuais. Ampla participação e efetiva influência no convencimento do juiz, por meio de um contraditório real e do princípio da cooperação. Decisão com justiça, com a aplicação da lei sempre considerando os princípios constitucionais de justiça e direitos fundamentais. Eficácia da decisão, obtida com um processo mais célere. Tutelas de urgência, sanções pelo descumprimento e adoção de formas executivas, inclusive atípicas. 1.3.1 Arbitragem. Apesar do princípio da inafastabilidade, o parágrafo 1º do artigo 3º do CPC permite a arbitragem, na forma da lei. Isso significa que a inafastabilidade não exclui a possibilidade de as partes, de comum acordo e nos limites da lei, optarem por submeter a relação material litigiosa à resolução por meio de um processo arbitral. A arbitragem é, fundamentalmente, um ato de vontade das partes. Para que ela seja válida, alguns requisitos precisam ser preenchidos. As partes devem ser livres e capazes. A manifestação de vontade para submeter a questão à arbitragem deve ser livre e válida. O direito em discussão precisa ser de natureza patrimonial. Deve haver a possibilidade de disposição desse direito. É importante destacar que a administração pública também pode se valer da arbitragem para a solução de conflitos. A Lei nº 9.307/96, a Lei de Arbitragem, reconheceu esse meio de solução de conflitos, e o parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei, incluído pela Lei nº 13.129/2015, expressamente permite que a administração pública, direta e indireta, utilize a arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Vamos a um caso concreto. João e Manuel firmaram um contrato e estabeleceram que, em caso de litígio, a solução seria buscada na arbitragem. No entanto, surge a lide e João decide levar a questão ao Poder Judiciário. Ao examinar a petição inicial, o juiz não poderá reconhecer de ofício a existência da convenção de arbitragem. A arbitragem só atua por um ato de vontade das partes. Portanto, o juiz deverá citar Manuel, o réu. Nesse cenário, Manuel, em sua contestação, poderá alegar a convenção de arbitragem, conforme o artigo 337, inciso X, do CPC. Se ele fizer isso,
O juiz poderá acolher a alegação, e o processo será extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 7º, do CPC. Contudo, se Manuel não alegar arbitragem na contestação, o processo prosseguirá até a sentença. Isso ocorre porque, tacitamente, entende-se que ele anuiu que o judiciário resolva a lide. Sendo assim, a arbitragem não configura uma renúncia ao acesso ao judiciário, mas sim uma escolha prévia e consensual de via de resolução de conflitos. 1.4 Princípio da autocomposição. O novo CPC está fortemente ancorado no princípio da autocomposição. Isso representa uma mudança de paradigma e a atuação impositiva do Estado, como forma primária de resolução da lide, cede espaço. Com o novo Código, primariamente, é dada às partes a oportunidade de resolver o conflito por meio de técnicas autocompositivas. O processo passa a ser visto como um meio de solução por ato de vontade das partes. Somente se essa solução não for alcançada, o Estado atuará de forma substitutiva para solucionar a demanda. Observe novamente o artigo 3º do CPC. O parágrafo 2º estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E o parágrafo 3º reforça que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Isso mostra o forte incentivo à busca por soluções consensuais, antes mesmo ou durante o próprio andamento do processo judicial. Chegamos ao final de mais um bloco de princípios fundamentais do processo civil. A inafastabilidade garante o acesso à justiça, enquanto a autocomposição e a arbitragem oferecem caminhos alternativos e consensuais para a resolução de conflitos, fortalecendo a autonomia das partes. Continue acompanhando o Jus Resumos para aprofundar seus conhecimentos. Até a próxima!